Olá a todos, meu nome é Caroline Barros Zanon, sou médica e atuo na Unidade de Saúde da Família do Jardim Industriário 2, em Cuiabá, e também sou preceptora da Univag. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a menopausa e o climatério, com foco na atenção primária. O climatério é uma fase natural da vida da mulher, não é um processo patológico. Não é uma doença, é uma fase biológica da vida. A gente pode dividir ele em período pré-menopáusico e pós-menopáusico, sendo que a menopausa geralmente vai ocorrer em torno de 50 anos de idade. E a menopausa ocorre por causa de uma falência ovariana primária e seu diagnóstico é retrospectivo. O que isso significa? Para a gente considerar menopausa, precisa ter um período consecutivo de 12 meses de amenorreia, a mulher não pode menstruar por 12 meses, e a data da última menstruação após esse período nós chamaremos de menopausa. A menopausa ela pode ser classificada ainda como natural ou artificial, que também podemos chamar de iatrogênica. A menopausa iatrogênica, ela pode ser causada, por exemplo, por cirurgias no ovário, esterectomia, algum efeito tóxico causado por algumas substâncias no ovário, por exemplo, tabagismo, quimiorradioterapia na pelve, e ela pode também ser considerada como precoce quando ocorre em torno de menos de 40 anos, que é apenas 1% das mulheres, ou pode ser considerada também tardia, quando a mulher vai chegar a esse período acima dos 50 anos de idade. A menopausa ocorre por conta da falência ovariana. Isso ocorre devido ao esgotamento dos folículos ovarianos, provavelmente secundário à apoptose. O ovário vai perder a capacidade de responder ao estímulo dos hormônios hipofisários. Isso vai fazer com que pare a produção de estrogênio e progesterona. Como não vai ter mais estrogênio e a progesterona, mesmo que o eixo ovário, hipotálamo, hipófise esteja intacto, não vai haver mais o feedback negativo do ovário sobre o eixo. Isso faz com que aumente os níveis de FSH. O que ocorre é uma atresia do complexo folicular, principalmente das células granulosas, levando à redução de estrogênio e de inibina. O estroma ele é preservado. Como o estroma é preservado, a gente vai ter a produção ainda de androgênios. E como há a aromatização periférica dos androgênios, tanto os androgênios ovarianos como os suprarrenais, principalmente lá no tecido adiposo, então ainda vai ser encontrado pequenos níveis de estrogênio nesse momento. Essa é uma figura do Tratado de Medicina de Família e Comunidade que esquematiza a evolução do período reprodutivo ao não reprodutivo e o que ocorre em cada fase. Quando a gente vê a transição menopausal, que a gente também pode chamar de perimenopausa, ela é dividida em fase inicial e fase final. Não tem um período certo quando que começa uma fase e quando que começa a outra, é variável. O que a gente sabe é que o estágio -2, que é o inicial, vai começar a ocorrer a variação da duração dos ciclos, geralmente acima de 7 dias. E na fase final, que é o estágio -1, começa os atrasos menstruais, geralmente pela falha de 2 ou mais ciclos, com intervalos de amenorreia de 60 dias, e nesse momento também vai ocorrer fogachos, pode ocorrer fogachos, né? A fase de menopausa a gente vai classificar depois que ocorre 12 meses de amenorreia, lembrando que é um diagnóstico retrospectivo. Esse período de 12 meses de amenorreia é considerado como o primeiro ano do estágio +1, da pós-menopausa,
que é o período recente. Esse período recente, estágio mais um, são os primeiros 5 anos da fase pós-menopausa. E nesses primeiros 5 anos vai ocorrer o decréscimo total da função ovariana e nele pode ocorrer a perda óssea e a persistência dos sintomas da menopausa, que é os fogachos. A fase tardia do período pós-menopausa, que é o estágio mais 2, vai após esses 5 anos até a morte da mulher. Nem sempre a mulher pode trazer como demanda na consulta a menopausa, né? Às vezes você vai ver que ela vai buscar auxílio com você por outra causa, e é você que talvez vai ter que suspeitar que talvez seja aquela demanda causada porque ela está no período do climatério. E muitas vezes a mulher pode ser até assintomática. No caso, se ela for sintomática, geralmente ela vai ter irregularidade menstrual. É claro que se a mulher está com um período de 12 meses de amenorreia, você vai pensar em menopausa. Mas ela pode ter também fogachos, alterações de humor, distúrbio no sono, ressecamento vaginal, dispareunia, disfunção sexual causada pela atrofia geniturinária. E isso você vai pensar geralmente quando ela traz essas demandas para você e ela está nessa fase de idade entre 45 a 50 anos, que talvez possa ser o climatério, e questionar se ela está no momento tendo alguma alteração no ciclo menstrual dela. Quando a gente for abordar na anamnese a menopausa, a gente tem que abordar aquela mulher de uma forma integral e multidisciplinar, né? Não é só pensar, acabou a menstruação, vamos passar medicação para melhorar esses sintomas de fogacho e acabou por aí. Na verdade, você vai ter que ver tudo, porque a mulher vai passar por esse período até o final da vida dela. E às vezes você vai precisar auxílio, inclusive, de outros profissionais. Então, você tem que pensar também que você tem que abranger a promoção de saúde, prevenção de doenças nesse momento, assistir também aos sintomas que ela está sentindo, que estão causando talvez um desconforto no dia a dia dela e manejar as dificuldades que ela está tendo na fase. Geralmente, as principais queixas que a mulher vai relatar são os fogachos, mas ela pode também relatar irritabilidade, que o padrão do sono dela mudou, atralgia, mialgia, palpitações, que ela está tendo redução de memória ou que ela não está tendo mais interesse pelos que ela fazia antigamente, que ela está tendo diminuição da libido, dispareunia, às vezes pode ter sintomas geniturinários, como por exemplo incontinência, infecções de repetição. Então, assim, são sintomas que às vezes são característicos de outros problemas de saúde também. E você vai ter que abordar isso e verificar se não está tendo outras causas também, outras doenças associadas nesse período do climatério, ou se é só o climatério que está causando. Neste momento também da anamnese, deve ser perguntado quando foi a menarca, a data da primeira menstruação, né? Quando foi a DUM, que é a data da última menstruação, se está tendo irregularidades menstruais, quais são antecedentes pessoais, se tem alterações menstruais anteriores, quais são antecedentes sexuais da pessoa, quais são os dados obstétricos, qual é a orientação sexual dela também, isso vai auxiliar você também a abordar e entender o momento que essa mulher está vivendo. Se ela usa algum método para evitar a gravidez, porque ela pode engravidar no momento antes de chegar na menopausa, né? Se ela tem algum hábito de risco sexual, porque ela pode talvez contrair uma DST.
quais são os hábitos alimentares que ela tem, se pratica alguma atividade física, quais são as patologias que ela está em tratamento, quais são os medicamentos que ela usa para essas patologias, se ela tem algum fator de risco, como também, por exemplo, se ela fuma, se ela bebe, quais são antecedentes familiares que ela tem, se tem, por exemplo, um antecedente familiar de alguns cânceres, de problemas cardíacos, de trombose. Isso tudo vai definir como que você vai investigar essas doenças também nesse momento. Como a abordagem deve ser integral, o exame físico deve ser completo. Você deve medir o peso, a altura, fazer o MC, medir a circunferência abdominal e a pressão arterial, fazer a ausculta cardíaca e pulmonar, palpar a tireoide, o abdômen e a pelve, verificar os membros inferiores, palpar as mamas, as axilas e as cadeias ganglionares, inspecionar a vulva. Na inspeção da vulva você vai avaliar o trofismo, a coloração ou adelgaçamento da pele e mucosa, se há distopia ou prolapso, que talvez seja indicação para uma correção cirúrgica, ou talvez só exercícios para melhorar a tonicidade da musculatura. No exame especular você vai avaliar a rugosidade da mucosa e como está a lubrificação da vagina. Esse exame físico deve ser completo e não só a parte ginecológica, porque a mulher ela pode ter algum outro problema de saúde e nem saber. E neste momento, isso vai influenciar na hora de você escolher o tratamento. Por exemplo, você pode descobrir que ela tem uma doença cardíaca e ela não sabia, ou é hipertensa, ou está obesa, ou tem varizes, ou por acaso ela tem uma massa no abdômen que pode ser necessário uma investigação, ou um nódulo na mama que deveria ser investigado antes de iniciar o tratamento. Não é obrigatório solicitar um exame para confirmar a menopausa, ele é um diagnóstico clínico. Mas se você ficar na dúvida, por exemplo, uma mulher que é esterectomizada está com sintomas e você desconfia que ela esteja no climatério. Então, você pode dosar o FSH e se ele vir maior de 40, você pode indicar que há falência ovariana. Outros exames vão te ajudar na decisão de, por exemplo, a medicação que você vai usar. Seria bom ter um hemograma, bioquímica, glicemia, função renal, função hepática, o lipidograma. Solicitar uma mamografia para verificar se não há possibilidade de câncer de mama. Solicitar um ultrassom transvaginal para verificar o tamanho do endométrio. E aproveita e já faz a prevenção do câncer de colo do útero. A principal consequência da menopausa é a infertilidade. A mulher não vai mais conseguir engravidar. Mas o que mais vai incomodar no momento ela é os sintomas relacionados à redução do estrogênio e do próprio envelhecimento. São os sintomas vasomotores, os sintomas ocasionados por conta da atrofia urogenital. Você também poderá ter a geração de osteoporose por conta da perda de massa óssea. Lembrar que também neste momento, por conta do envelhecimento, você pode ter doenças cardiovasculares, alguns cânceres, poderá ter o declínio cognitivo e problemas sexuais. Por isso, tudo isso deve ser abordado neste momento. Lembrando que o climatério vai do período pré-menopáusico até a morte da mulher. Então, você não vai só acompanhar os sintomas que a menopausa, que a redução do estrogênio causa, mas você vai abordar essa mulher de forma integral até o final da vida dela. Os sintomas vasomotores geralmente são o que mais incomoda a mulher neste momento. A maioria das mulheres vão ter, e na perimenopausa 75% delas vão ter também. Normalmente, os fogachos vão durar em torno de 1 a 2 anos e pode até chegar a 10 anos ou mais de sintomas.
O fogacho é a principal queixa, mas a mulher também pode relatar perturbação do sono e da concentração, pode relatar que está atrapalhando o dia a dia dela, e isso também pode gerar uma instabilidade emocional. O que ocorre é uma pequena elevação da temperatura corporal central. Não se sabe ao certo, mas sabe que pode ser desencadeado por ativação noradrenérgica, serotoninérgica e ou dopaminérgica. E essa pequena elevação da temperatura corporal central leva à vasodilatação periférica e à sudorese. O que a gente tem certeza que ocorre devido à supressão do estrogênio. E quando você faz a reposição de estrogênio, os sintomas geralmente melhoram. Inclusive os sintomas cognitivos e de humor, a labilidade emocional, irritabilidade, redução de memória, alteração do sono, vão melhorar também, porque muitas vezes esses sintomas cognitivos e de humor são, na verdade, secundários aos fogachos, porque quando ela melhora os fogachos, a mulher passa a ter uma qualidade de vida melhor. Por isso que os outros sintomas também respondem ao tratamento com a terapia de estrogênio. Caso essa mulher não responda da forma que você esperava, o que você deve pensar é que talvez possa estar tendo uma alteração na função da tireoide. Então você deve avaliar, porque você deve lembrar também que essa mulher está sofrendo um processo de envelhecimento. Então, ela pode também estar tendo uma hipofunção ou hiperfunção da tireoide. Então, medir o TSH e o T4 livre. A alteração também do estilo de vida dessa mulher pode auxiliar a melhora desses sintomas vasomotores. Por exemplo, mudar o ambiente em que ela fica no dia a dia. Quando ela está nesse período de fogachos, ficar em ambientes mais frios. Também manter o peso adequado. Se ela for tabagista, parar de fumar, porque já se sabe que mulheres com excesso de peso e tabagista têm sintomas, neste momento, vasomotores mais intensos do que as outras mulheres. O melhor tratamento para esses sintomas é a terapia sistêmica com estrogênio, que é a terapia hormonal. Quando você for definir uma terapia com estrogênio, você sempre deve pensar na opção mais eficaz para aquele sintoma que ela está tendo, a menor dose e no menor tempo possível. Se a mulher tem útero, você sempre deve lembrar de associar um progestágeno para evitar o aumento do endométrio e talvez a formação de um câncer. Existem contraindicações ao uso do estrogênio. Tem as contraindicações que são absolutas e as que são relativas. Entre as contraindicações absolutas, nós temos a mulher que tem diagnóstico de câncer de mama, câncer de endométrio, a mulher com doença hepática grave, que está tendo um sangramento genital que não tem a causa ainda esclarecida, se ela já teve história de tromboembolismo agudo e recorrente e porfiria. Entre as contraindicações relativas, nós temos a hipertensão arterial não controlada, diabetes mellitus não controlada, a endometriose e a miomatose uterina. E você deve verificar isso na avaliação inicial. Um ponto aqui a ser frisado é a associação com progestágeno. Não pode ser esquecido, porque
Assim você evita uma hiperplasia e um câncer do endométrio, evitando uma iatrogenia neste momento. Entre as opções de reposição de estrogênio, nós temos a administração por via oral. Na via oral nós temos a opção do estrogênio conjugado e o estradiol. Temos a opção de administração parenteral, transdérmico, sob a forma de adesivo ou percutâneo, sob a forma de gel, que nós temos a opção do estradiol. A opção do estrogênio tópico vaginal também, que tem o estrogênio conjugado, e o estriol e o promestriene. Mas o promestriene geralmente é mais usado para realizar melhora de colpite por atrofia da vagina, na hora que você, por exemplo, vai fazer uma avaliação de um colo ou talvez uma melhora de uma cicatrização de alguma lesão na vagina, no pós-parto ou pós-cirúrgico. Você vai usar geralmente como opção de prescrição a menor dose possível, no menor tempo possível e que seja a mais efetiva. Entre a opção de prescrição, nós temos o estrogênio conjugado de 0,3 a 0,625 miligramas. O estradiol oral você pode administrar 1 a 2 miligramas. O estradiol transdérmico você pode administrar 25 a 50 microgramas. O estradiol percutâneo 0,5 a 1,5 miligramas por dia. Se a mulher não tem útero, se ela é esterectomizada, você vai fazer só a reposição do estrogênio. Agora, se ela tem útero, você vai associar um progestágeno, geralmente do primeiro ao 14º dia. As opções que nós temos de progestágeno são a medroxiprogesterona de 2,5 mg ao dia, norethindrona 0,1 mg ao dia, norethisterona de 0,1 mg ao dia, a drospirenona de 0,5 mg ao dia, a progesterona micronizada de 100 a 200 mg ao dia. Então, ela pode também ser realizada de forma cíclica, que é o que a gente explicou, são 12 a 14 dias por ciclo, ou também pode ser usado de forma contínua oral. Quando você opta por realizar a reposição hormonal, você tem que lembrar também que o uso da medicação pode levar a alguns efeitos colaterais. Por exemplo, quem faz a reposição hormonal pode ter um risco maior de desenvolver um tromboembolismo, e esse risco aumenta se for associado à progesterona. Estrogênio com progesterona também associado, usado por 3 a 5 anos, aumenta também o risco de câncer de mama. E esse risco também é mais elevado se for usado a medroxiprogesterona. O estrogênio pode levar a náuseas, distúrbios gastrointestinais se ele for usado da forma oral, sensibilidade mamária, cefaleia, retenção de líquido, edema, pode estimular leimiomas, endometriose, e esses sintomas podem ser de forma individual sentidos por cada pessoa e também pode ser diferente para cada medicação que você está usando. O progestágeno pode levar a dor na mama, cólica abdominal, alteração de humor, fadiga, depressão, irritabilidade, alterações na pele, ganho de peso, ansiedade e dores generalizadas. Então, se você prestar um pouco de atenção, você vai ver que alguns desses sintomas que o progestágeno pode ocasionar como efeito colateral
são semelhantes a alguns que a mulher pode relatar na própria menopausa, no climatério. Então, assim, às vezes no retorno ela volta referindo esses sintomas e você acha que a medicação não está fazendo efeito, mas talvez são efeitos colaterais do medicamento que você está usando. E esses efeitos também são dependentes da dose, às vezes se você mexer na dose pode melhorar, e também no tipo de medicação que você está usando. Como geralmente a gente trabalha muitas vezes no SUS, você tem que lembrar também de verificar se aquela pessoa vai ter acesso à medicação que você quer prescrever para ela. Os medicamentos que estão relacionados na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, onde está a lista dos medicamentos que são disponíveis no SUS para atender às necessidades de saúde prioritária do país, né, da população brasileira, estão o estrogênio conjugado de 0,3 mg, o acetato de medroxiprogesterona de 10 mg, a nortisterona de 0,35 mg, o estrogênio conjugado tópico vaginal de 0,625 mg por grama e o estriol tópico vaginal de 1 mg por grama. Então, você tem que pensar se aquela mulher vai ter acesso, se ela consegue ter acesso, mesmo que essa medicação não esteja listada no RENAME, e às vezes a medicação está listada, mas não tem naquele momento na farmácia da unidade onde você está. Então você tem que verificar se ela vai fazer uso, conseguir fazer uso da medicação para num retorno, talvez ela voltar, para você quando for verificar que está ou não fazendo efeito, talvez ela nem tenha usado a medicação ainda. Quando a mulher tem uma contraindicação para usar o estrogênio, ou talvez ela não queira usar o estrogênio, não queira assumir o risco do estrogênio, existem algumas opções que você poderia usar que ajudaria a melhorar os sintomas. Você pode tentar usar um progestágeno isolado. Entre as opções nós temos o acetato medroxiprogesterona 20 mg ao dia e o acetato de megestrol 20 mg ao dia. Poderia prescrever a tibolona de 1,25 mg a 2,5 mg ao dia. A tibolona é um esteroide sintético que teria, segundo algumas referências, menos efeito no tecido mamário. Poderia também gerar efeito protetor ósseo também e reduzir alguns níveis de triglicéridos e HDL. Mas geralmente, quando você tem um risco muito grande de câncer de mama, a gente não opta por usar, mesmo com esse relato. Poderia ser utilizado também alguns antidepressivos, entre eles nós temos a opção de paroxetina, a fluoxetina, a venlafaxina, a imipramina e a bupropiona. Existem alguns remédios para hipertensão que também são comprovados que têm efeito, como a clonidina, a metildopa, propanolol, a cinnarizina e a gabapentina também tem alguns estudos que indicam que melhora um pouco os efeitos, mas nenhum deles é melhor do que a reposição do estrogênio. E também, quando você for optar por essas opções, você tem que lembrar que essas medicações também têm alguns efeitos colaterais que você deve lembrar quando for prescrever a medicação. Por exemplo, a paroxetina, você deve pensar que ela não seria uma boa opção para uma mulher obesa e nem com dislipidemia, porque ela tem comprovação de que aumenta o LDL e aumenta um pouco o peso, como também uma mulher que talvez tenha um risco cardíaco maior, não seria uma boa opção. Você deve lembrar que a fluoxetina, ela geralmente tira o sono. Então, na hora de prescrever, você tem que orientar a mulher que ela tem que usar um medicamento na parte da manhã, que
a venlafaxina pode gerar aumento da pressão arterial, então essa mulher deve ter a pressão arterial bem controlada e realizar o monitoramento se for utilizar como opção. E a imipramina geralmente causa redução da libido, como todos os outros acima, que geralmente os inibidores seletivos da serotonina causam redução de desejo sexual, né? Inclusive a imipramina, que é um triciclo, também causa. Então, às vezes a mulher está com queixa de redução de libido e você vai passar uma medicação que vai piorar os sintomas que ela está queixando. Quando ela tem esse sintoma que relata redução de libido, uma opção seria talvez passar uma bupropiona. Tem relato de que ela melhora um pouco a redução do desejo sexual, seria uma boa opção. Mas na hora de optar também pela bupropiona, você tem que saber que ela é contraindicada em epilépticos, em pessoas que têm histórico de bulimia ou anorexia nervosa, porque ela tira o apetite também, e por isso não deve ser indicada. Outro efeito também que a redução do estrogênio no climatério poderia causar seria a atrofia urogenital. A atrofia urogenital vai causar o ressecamento e o prurido genital na vagina, né? Pode levar à dispareunia, à disúria e à urgência urinária. Os sintomas causados pela atrofia urogenital melhoram também com uma terapia sistêmica com estrogênio. Mas, se você não tem os sintomas vasomotores, se a queixa da mulher é só sintomas relacionados à alteração lá na vagina, você pode optar por realizar só o tratamento de reposição tópica no local, com o estrogênio vaginal. Aí a opção mais comum seria o estriol em creme, 1 mg por grama. Geralmente você inicia a medicação com uma aplicação, uma vez ao dia na primeira semana, e depois vai reduzindo gradualmente até geralmente o uso de 2 vezes na semana, dependendo como a mulher relata que ela sentiu melhora dos sintomas. Você poderia utilizar também, para ajudar com relação à atrofia urogenital, alguns hidratantes específicos vaginais que existem no mercado, e também na hora da relação sexual prescrever um lubrificante vaginal para a mulher utilizar para melhorar a queixa de dispareunia. Durante o climatério, a mulher vai perder também muito da massa óssea, o que pode levar à osteoporose. Então, na hora que você está fazendo a anamnese, você deve também considerar se ela não tem algum fator de risco que poderia facilitar ela evoluir para a osteoporose. Entre os fatores de risco, existem aqueles que são modificáveis e não modificáveis. Geralmente, os não modificáveis são a idade, a etnia branca asiática, a estrutura corporal pequena, a menopausa precoce, fratura prévia e a história familiar de osteoporose. Os modificáveis, nós temos o consumo insuficiente de cálcio ou vitamina D, o tabagismo, baixo peso, consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. Existe também alguns distúrbios que são associados também a maior risco de desenvolver, como por exemplo a doença renal crônica, o hipertireoidismo, o hiperparatireoidismo, o uso crônico de corticosteroides,
a anovulação na idade fértil, que geralmente ocorre devido à prática de atividade física em excesso. Então, você deve questionar para avaliar, por exemplo, na hora da sua conduta, se essa mulher tem muitos fatores de risco para desenvolver osteoporose e talvez uma fratura, para você definir se você vai ou não pedir a densidade mineral óssea e orientar ela a mudar esses fatores de risco que podem ser modificados para ter uma prevenção, talvez, ou até ou talvez só uma não progressão tão rápida para a osteoporose. Você faz a avaliação se a mulher está com risco de osteoporose através da medida da densidade mineral óssea na densitometria. Geralmente, quando vem a densitometria, a gente avalia o índice T. Geralmente, quando ele é -1, é considerado normal. De -1 a -2,5 indica diminuição da massa óssea, que a gente chama de osteopenia. E abaixo de -2,5 indica osteoporose. Você tem que reforçar no momento que vai abordar o risco de osteoporose, ou então que a mulher que já está com osteoporose, para ela alterar os fatores que podem ser modificáveis, como por exemplo o tabagismo. Também é orientado que a mulher que tem uma nutrição deficiente faça reposição de cálcio e vitamina D, cálcio entre 1.000 e 1.500 mg ao dia e a vitamina D de 400 a 800 unidades por dia. A terapia hormonal pode prevenir também e tratar a osteoporose. E como opção de terapia mesmo específica para a osteoporose, nós temos os bifosfonatos. O mais comum encontrado é o alendronato de 70 mg por semana. Aqui você tem que pensar também na facilidade de ingestão dessa medicação. Se, por exemplo, a mulher tem condições de comprar uma medicação, talvez tenha dificuldade de fazer o uso dessa medicação dessa forma uma vez por semana, talvez ela opte por comprar uma medicação que faça o uso apenas uma vez por mês, porque geralmente ela tem que ser ingerida com um copo cheio de água e esperar pelo menos 1 hora para deitar novamente, ou então ingerir outros alimentos para evitar o risco de efeitos adversos no esôfago. Existem algumas outras medicações que também têm registro para o tratamento da osteoporose, mas a gente não usa com frequência, como haloxifeno, calcitonina, o Desunab. Você também deve investigar doenças cardiovasculares, porque além de ajudar a definir qual tratamento você vai estabelecer, é a principal causa de morte na faixa etária. Na anamnese você questiona se a mulher tem ou não algum fator de risco para desenvolver, se tem história familiar, a idade que ela está, se é sedentária, se é obesa, se é tabagista, se tem alguma doença que não está controlada que pode aumentar o risco, como diabetes, hipertensão, hiperlipidemia, e pode intervir também fazendo controles desses problemas associados e também orientando ela a modificar esses fatores de risco que podem ser alterados, como tabagismo, por exemplo. Existem também alguns estudos que dizem que talvez fazer a reposição com estrogênio poderia aumentar o risco, talvez, quem sabe, por aumento do risco de tromboembolismo e que poderia levar ao aumento de acidente vascular cerebral, mas também em mulheres que são saudáveis não contraindica o uso do tratamento. A principal questão de saúde neste momento é o câncer de mama. Então, quando você for abordar o climatério, você tem que questionar se não há fatores de risco para desenvolver. A idade da pessoa, se ela tem histórico na família, se a menopausa dela foi tardia, se a menarca não foi precoce, se ela não já teve uma doença prévia. Se
por acaso isso acontecer, ela tem um pouco mais de risco, principalmente porque a gente pensa talvez numa exposição mais prolongada ao estrogênio, assim como se ela tiver uma terapia hormonal mais prolongada, mais de 5 anos, também aumenta o risco. Se ela foi oforectomizada bilateral, se teve uma gravidez a termo antes dos 30 anos, ela tem um risco menor. Se por acaso ela usou associação de estrogênio e progesterona, o risco dela também é maior desenvolver. E sempre lembrar que não pode ser usado a terapia hormonal se a mulher tem histórico de câncer de mama. E sempre avaliar o risco-benefício também na hora de realizar a terapia. Lembrar que antes de iniciar o tratamento deve ser solicitada uma mamografia para avaliação de possível câncer. E caso ela seja submetida à terapia hormonal, essa mamografia deve ser anual. Se não estiver usando terapia hormonal, ela é igual às outras mulheres a cada 2 anos, se estiver tudo normal. Lembrar também que nas faixas etárias, geralmente que a mulher está no climatério, também há indicação de fazer o rastreio do câncer do colo do útero e do câncer de intestino. Lembrar que o câncer do colo é a cada 3 anos após 2 exames normais e o câncer do intestino é rastreado para todas as pessoas acima de 50 anos. Às vezes ela vem com uma queixa de alguma alteração da cognição e você acha que isso é um sintoma do climatério, mas você tem que lembrar que ela está sofrendo processo de envelhecimento e isso pode ser talvez um declínio cognitivo. Talvez ela esteja começando a desenvolver uma demência e você deve fazer o rastreio. Lembrar que a mulher geralmente desenvolve mais Alzheimer do que os homens. E alguns estudos falam que a terapia hormonal poderia aumentar o risco de demências. Aí se questiona se talvez seria porque aumenta o risco de pequenos AVCs por conta do risco de tromboembolismo. A disfunção sexual geralmente é a queixa mais prevalente junto com o fogacho. Geralmente causa muito sofrimento para a mulher e geralmente é multifatorial, não só causado pela redução do estrogênio, mas às vezes pode ser por conta de um envelhecimento, uma depressão, uma ansiedade associada. Talvez aquele relacionamento que a mulher está tendo já não é o mesmo de antes, está tendo conflitos. Talvez ela está passando por um período de estresse. Talvez ela tenha uma história anterior de abuso e isso dificulta com que ela tenha prazer durante a relação. Talvez ela use algum medicamento para algum problema de saúde e que causa redução do apetite sexual. Talvez ela tenha algum problema físico, como uma endometriose, uma vaginite atrófica. E isso tudo vai causar uma angústia para aquela mulher por conta da diminuição da libido. Às vezes só o fogacho pode causar isso, aquela sudorese noturna que ela tem, que fica perturbando, ela não consegue dormir, ela fica fadigada, ela não descansa. Ela não tem uma vida com qualidade e às vezes você fazer o tratamento vai gerar esse bem-estar para ela, vai melhorar a qualidade de vida dela, vai melhorar esses sintomas de humor que ela está tendo e às vezes isso pode fazer com que melhore o interesse sexual, aumente a libido dela. Então, você tem que verificar se por acaso não existe outro motivo para queixa da paciente, não só pensar que é por falta de um hormônio. Geralmente ela está no momento de dor e é compreensível que entender que não é mais comum ter desejo sexual em momentos de dor, mas você deve ver ela de forma integral.
e realizar a estrogenoterapia quando ela assim deseja, porque muitas vezes só de fazer o estrogênio já melhora tudo porque ela está passando. Também você poderia fazer reposição de androgênio, mas você deve alertar, se por acaso ela querer para aumentar o desejo sexual, que se ela usar o androgênio, ela pode ter hirsutismo, aumento de pelos, acne, engrossar a voz, alterar a função hepática e lipídios. Lembrar de avisar que alguns desses efeitos adversos são alterados se parar de uso, mas se por acaso a voz engrossar é definitivo. Então, tem que questionar com a mulher se ela quer assumir esse risco. Você pode também utilizar antidepressivos nesse momento, mas você tem que lembrar que alguns antidepressivos fazem redução da libido. E uma opção seria, como a gente falou anteriormente, seria o uso da bupropiona, que ajuda muitas vezes nessa queixa de redução, nessa queixa de disfunção sexual, de perda de apetite sexual. Então, às vezes você pode fazer um estrogênio associado a uma bupropiona para ver se melhora um pouco mais as queixas que a paciente está tendo. Como que vai ser o segmento quando você opta para fazer a terapia hormonal? Inicialmente, você vai fazer o exame físico e a anamnese completa, vai solicitar os exames complementares. No caso, é importante ter uma mamografia, importante ter um ultrassom transvaginal para avaliar se não está tendo nenhuma alteração no endométrio antes da reposição e avaliar se não tem nenhum nódulo suspeito na mamografia. Pede-se alguns exames laboratoriais para fazer uma avaliação geral do hemograma, bioquímica, glicose, função renal, função hepática, lipidograma. Você vai prescrever a medicação que você, junto com a paciente, escolheram para o tratamento. Faz um controle aos 2 a 3 meses. Neste controle você vai verificar se ela aderiu à medicação, se não apresentou nenhum tipo de sangramento, fazer o controle da pressão e do peso. Se teve sangramento, deve ser investigado. O controle com 6 meses, você vai avaliar a resposta novamente e a tolerância ao medicamento. Se ela não teve sangramento, a pressão, o peso e faz outro check-up laboratorial, com hemograma, bioquímica, glicemia, função hepática, lipidograma. Em seguida, você faz um controle anual. Você verifica sempre se não está tendo sangramentos. Faz o exame físico geral, principalmente da mama. Solicita novamente os exames laboratoriais. Pede novamente uma mamografia. E, se possível, faz uma ultrassom transvaginal para poder avaliar se não está tendo espessamento do endométrio, que aqui a gente considera maior de 8 milímetros, e se tiver, você faz encaminhamento ao ginecologista para poder ser realizada a investigação se por acaso essa hiperplasia não poderia ser uma indicação de câncer. Então você tem que abordar de forma integral esse período que a mulher está passando. Orientar, por exemplo, um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, ingestão de alimentos saudáveis, parar tabagismo, perder peso. Você tem que verificar se ela tem uma rede de apoio social e familiar que poderia ajudar no momento. Ajudar ela a dar um novo significado para o período. Ela entender que o climatério é um momento que qualquer mulher passa, é um momento natural da vida da mulher que pode ser visto de uma forma produtiva, feliz. Orientar
prática de atividade física, porque a prática de atividade física, além de melhorar os sintomas de humor, também facilita com que ela mantenha o peso adequado e também orientar ela a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, porque não é por ela estar na menopausa que ela não tem risco de se contaminar. Sempre avaliar se ela não está tendo nenhum transtorno psicossocial. Orientar a prevenção de osteoporose e prevenção de queda com ingestão de cálcio e vitamina D. E também poderia ser orientada a exposição solar sem fotoproteção, sem fotoprotetor, né? De pelo menos 15 minutos em sol fraco, antes das 10 ou após as 16, ou suplementar o cálcio via oral. E, neste caso, a atividade física também facilitaria a prevenção de quedas com fortalecimento da musculatura e melhorando o equilíbrio e também a pessoa se tornar um pouco mais flexível. Naquele momento da queda, ela não vai ter mais facilidade para talvez formar uma fratura. Essas foram as referências utilizadas na aula. Obrigada a todos.